Oi, Olá, tudo tudo bem? bem? Tudo jóia, graças a Deus, Michele. Prazer estar aqui com você. E Prazer já é pegando o meu. gancho do que eu estava falando aqui, que você que é psicopedagoga, né? Então trabalha aí com, eu imagino que com as questões pedagógicas, né? Que tem aí essa cobrança. Você se sente um pouco assim, um pouco que quando você vai pegar materiais, vai adaptar algum currículo, alguma coisa, você se sente assim que os conteúdos eles ficam muito perdidos, muito soltos? O que que você sente sobre isso? O que que você vê na sua prática? Bom, Michele, primeiramente é um prazer estar aqui falando com você. Você é uma das referências que eu tenho assim em análise do comportamento, desde quando eu comecei a estudar sobre isso. Eu vi um vídeo seu e isso me levou a estudar sobre isso, sabe? E estar aqui com você hoje batendo esse papo, nossa, para mim, nossa vida, é muito bom. E eu Imagina. trabalho, né? Eu sou psicopedagoga clínica institucional. A minha graduação, né, de base é a pedagogia. E eu também fui mediadora escolar por alguns anos e hoje eu sou acompanhante terapêutica de um menino com autismo na escola. E também sou AT dele em casa. Então hoje Uhum. mesmo eu passei por um momento assim. A gente estava na escola e eu tinha que passar uma lição para ele de um livro assim, cheio de lições. E me deparei com um conteúdo que eu falei, e agora? Como é que eu vou ensinar isso para ele? Como que eu vou passar isso para o meu aluno, né? E aí, quando a gente já trabalha com isso há um tempo, a gente até tem uma certa facilidade, digamos assim, porque a gente conhece a criança, então quando você conhece a criança com quem você está trabalhando, você olha para o conteúdo e você já pensa, poxa, eu acho que ela não vai conseguir entender dessa forma, mas dessa Sim. outra aqui, eu acho que ela vai conseguir compreender. E eu tenho um recurso que tem dado muito certo na sala, que é uma lousinha pequenininha móvel. Sim. Uhum. Então eu peguei essa lousinha e comecei a contar a história para ele, ilustrando na lousa. Então eu comecei a Uhum. contar a história dos lobos, que os lobos eram caçadores, e eu ia escrevendo e fazendo desenho. E depois ele me recontou a história só através dos desenhos. Então, assim, eu me vi perdida nesse momento, né? Sem um suporte, me entregaram atividade, então tá aqui, o que Porque que o, você o ideal do acha? ideal seria que isso já estivesse pronto para você e que você não tivesse que improvisar, que você improvisou Isso, muito bem. E ATs fazem muito isso, a Janine faz muito isso, já fez muito isso na escola. E às vezes dá, uhum. mas às vezes não, É, né? Tem é, vezes que, porque assim, tem vezes que é muito inviável, ou até mesmo porque o conteúdo ele é muito longe assim da capacidade, né, sim. do repertório inicial de entrada ali da criança, então é algo que ele não tem pré-requisito para isso. Então, assim, é muito complexo. A questão educacional, ela é muito complexa, porque, assim, primeiro que a gente está falando de um lugar que as crianças frequentam por muitos anos da vida delas, né? Sim, Então, assim, a quantidade de conteúdos, ela é gigante. E assim, as coisas poderiam também ser um pouco mais facilitadas, assim, se acho que se o acho que se tivesse uma pitada de análise do comportamento na ah, eu ia falar isso agora. educação, não Sabe, é? eu penso assim, se para as crianças típicas esse conteúdo ele já se torna muitas vezes inacessível, imagino quanto as nossas crianças atípicas sofrem dentro da escola por não conseguirem. E muitas vezes elas são taxadas como incapazes. Mas não é que elas Sim, são incapazes, elas não conseguem, da forma que é esperado naquele conteúdo, que ela mostre o que ela sabe. Então, para ela, se torna inviável. Então, muitas vezes, essa criança vai correr para fora da sala, essa criança vai incomodar os amiguinhos, vai querer sair da mesa. E aí, as pessoas vão taxar como uma criança que tem um comportamento aversivo, uma criança agitada, que tem TDAH. Mas, na verdade, essa criança só não consegue acessar o conteúdo, então, como que ela vai ficar parada? Com que intuito, né? exatamente. Com que objetivo? Então, eu vejo cada vez mais, dentro das escolas, a falta de preparo. Alguns professores por falta de querer ir atrás de conhecimento e Sim, outros, né, por falta de tempo mesmo, porque agora com a pandemia os professores também estão trabalhando dobrado,
né? Eu participo de grupos de professores onde eles falam, eu fui dormir 2 horas da manhã preparando conteúdo para 3 alunos de 20 alunos entrar na sala. Então a gente percebe que está tendo essa dificuldade. Mas, mesmo antes da pandemia, isso já existia. E agora com a pandemia, isso se agravou mais. Porque antes, com a criança presencialmente na escola já era difícil. Você imagina isso agora para um professor que pegou uma sala agora e que não conhece essa criança e que não entende nada sobre inclusão ou sobre adaptação de materiais. Como é que essa professora vai acessar essa criança? E muitas vezes a criança fica sem essa assistência, né? Fica sem o conteúdo, a professora passa conteúdos que são bem abaixo da capacidade da criança, então ela não é desafiada, ela não evolui, né? A capacidade cognitiva dela vai ficando cada vez mais baixa. Então tem tudo isso, né? Então, um pouco por conta da pandemia, sim, mas o nosso sistema educacional, como você bem colocou, né, ele já sofre disso há anos, né? A inclusão está aí há mais de 10 anos e até agora as pessoas falam, eu não sei incluir. Então é uma questão realmente cultural, digamos assim, né? As pessoas vão levando isso e tem que partir da gente. Sempre vai ter uma desculpa, né? Assim, agora é a pandemia, mas em outros momentos vão ser outras coisas. Realmente a pandemia é algo que está acontecendo, que está sendo extraordinário, mas antes era, eu trabalho de manhã numa escola, à tarde em outra escola, ou de manhã com uma turma, à tarde com outra turma. Só que assim, a gente vê, eu ainda entendo um pouquinho quando as pessoas da rede pública reclamam e tudo, mas a gente vê isso acontecer na rede privada também. Muito. Então, assim, isso é super comum de se acontecer na rede privada. E muitas vezes redes privadas de alto nível, de professores que têm uma hora aula bacana. Então, assim, se a gente for pensar, todo mundo leva um pouco de trabalho para casa, né? Assim, nem vou falar eu que sou workaholic e que trabalho 7 dias por semana, ok, eu não sirvo de base, mas assim, todo mundo leva trabalho para casa. Se não é, tipo... Porque, assim, tem muito essa coisa, assim, que eu vejo também. Mas eu já tenho que levar coisas para corrigir e tudo. Se a gente for pensar, eu tenho amigos médicos que vão no hospital todos os dias ver paciente. Que às vezes 7 horas da manhã num sábado tá indo fazer visita de paciente. Então, assim, que trabalha também 7 dias por semana, que às vezes não tem um dia de descanso. É verdade. Então, assim, se a gente for ver, não é só, não, porque eu sou professora e eu tenho que levar um monte de coisa para casa e a vida é muito difícil. Então, assim, não, assim, várias profissões têm situações, assim, difíceis. Claro que você deveria ser mais bem remunerado por isso, é a profissão mais importante. Ok, eu concordo com tudo isso. Só que eu vejo, assim, eu vejo tantas coisas, assim, erradas no sistema. Hoje, por exemplo, eu fui pegar umas tarefas, eles mandam as tarefas, os meninos não estão frequentando a escola. E eles... Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Ah, tá. Eles mandam as tarefas por um aplicativo. E aí na outra semana eles não mandaram pelo WhatsApp, tipo, na segunda-feira, ao invés de mandar na sexta. Aí hoje eu tive que cobrar 2 vezes, eu tive que ficar muito brava para eu ter acesso às tarefas. Então, assim, umas coisas que, tipo, irritam os pais, de coisas simples, de coisas de organização. E aí a gente pede, olha, me passa as coisas em Word pra gente poder adaptar a gente mesmo. Nem isso eu recebo. E isso, assim, já aconteceu, tipo, é a segunda escola que acontece, assim, essas coisas. Então, assim, falar que as pessoas falarem que mas eu faço, eu adapto, assim, tudo isso é muito lindo. Hoje na hora do almoço mesmo, eu falei com meu marido, eu falei assim, tá vendo? Por isso que eu não acredito na inclusão. Porque as pessoas falarem assim, tudo é muito lindo, é muito aquilo. Agora, fazer no dia a dia, na segunda-feira, na segundona, igual hoje, que tá, tipo assim, que você tem demandas de outras crianças, que a escola tá uma loucura, e você lembrar que aquele seu aluno com atraso no desenvolvimento precisa de ajuda,
Isso eu quero ver. Eu ainda Sim. não vi, não tô dizendo que não aconteça. Mas eu, pelo menos, nunca presenciei, nem com meu filho, nem com crianças que eu atendi. Porque, assim, o discurso, gente, ele é muito lindo. É, Só que, assim, igual aqui na minha mesa, ó, estão um monte de livro, tá? Tipo, ó, vou tirar aqui o logo da escola. Tá aqui, ó, cronograma de aula. Tem uns papéis ali que eu imprimi, que é plano de aula que eu peguei na nova escola para adaptar. Aqui na minha frente estão os livros. Então, assim, você imagina, fazer isso dá muito trabalho. sim. E aí as pessoas falam assim, pensar no plano já desde. Pensar no aluno com atraso no desenvolvimento desde o plano de aula, sabe? Isso eu não vejo as pessoas fazerem. Não. Então, assim, tá bom, eu fiz meu plano de aula, mas para esse aluno eu vou fazer essas adaptações, eu vou usar esse material aqui extra, ou eu vou usar com todo mundo, porque isso acho que vai ajudar todos os alunos eu ser mais visual, falar menos. Tem uma coisa que eu ando estudando muito, que eu estou buscando elaborar lições de instrução direta, que é uma metodologia de ensino dentro da análise do comportamento. Então, elaborar os conteúdos dentro da instrução direta. Então, assim, eu vejo assim um discurso que ele é muito bonito, só Sim. que eu não vejo a aplicabilidade dele, tipo, na segunda-feira, dia 12 de abril, das pessoas fazendo isso no dia a dia, todos os dias. Porque o aluno, ele precisa de apoio todos os dias. Hoje, Sim. você teve uma demanda. Aí, aqui, não sei se eu tô falando certo, mas Sanai Camargo tá falando, só AT, na aula online eu me viro nos 30 para adaptar pro meu filho. Exatamente. Então, assim, é muito complicado. E aí eu abro o livro e eu vejo os conceitos assim, traz uma coisa, aí volta naquilo, É. aí vai para outra, aí Eu vejo volta. uma bagunça também, sinto bastante essa dificuldade. É porque Eu assim, me se a gente sinto pensar, burra. Às se a vezes gente parece que eu... pensar na questão da criança com deficiência, que é o campo que eu mais trabalho, né? Que foi o que eu me identifiquei mais, justamente por não ter profissionais na época, eu já trabalho há 6 anos com crianças com Uhum. deficiência. Então, quando eu comecei a trabalhar, na minha cidade não tinham profissionais, né, que fizessem o trabalho que eu faço, que trabalhassem com educação especial. Então era muito limitado. Eram mais os professores da faculdade que atendiam em uma outra escola e tudo mais. Uhum. Então não tinha tantos profissionais assim, capacitados. E foi onde eu quis me capacitar. Então, se a gente pensar na aprendizagem da criança com deficiência, a aprendizagem dela deve ser sistemática, deve ter um direcionamento, né? Deve ter uma sequência e precisa de repetição. Os conteúdos Sim. que vêm na apostila, eles são apresentados uma única vez e eles não voltam mais. Então eu sinto dificuldade nisso porque assim, meu aluno, a gente tem consciência de que a criança não conseguiu absorver aquele conteúdo, Sim. ela não vai conseguir generalizar e ampliar aquele conteúdo naquele campo de conhecimento. Então como que eu vou passar por um próximo, né? Então a gente que estuda sobre isso, a gente consegue ter essa compreensão e até trabalhar atividades extra para que essa Sim. criança adquira esse conhecimento. Mas e os professores que não têm? Uma coisa que me deixa muito indignada, assim, mas indignada mesmo, é quando Uhum. alguns professores me pedem atividades prontas para diagnósticos. Então eu recebo mensagens diariamente assim: me envia atividade para criança com TEA 5 anos, me envia atividade para criança Aham. com TDAH 10 Aham. anos. Então, tipo assim, não existe uma atividade que vai contemplar um diagnóstico. Nós precisamos olhar para o indivíduo. Então, cada pessoa aprende de uma forma diferente. Cada pessoa tem a sua forma de ver o mundo, tem a sua forma de acessar as áreas do conhecimento, né? A gente tem aí as múltiplas inteligências. Então, cada pessoa, ela acessa de uma forma. Então, nunca vai ser geral, nunca vai ser assim, né? Uma atividade que vai contemplar todos. Uma atividade que dá certo para um aluno com síndrome de Down de 5 anos não vai ser a mesma que vai dar para um outro aluno com síndrome de Down também de 5 anos. Porque essas crianças são diferentes. E uma coisa que eu aprendi muito dentro da análise do comportamento foi olhar para essa individualidade. Uhum. Porque a análise do comportamento, ela traz isso muito claro.
Os Sim. programas, né, os redirecionamentos ali do comportamento, eles A são gente parece até individuais. chato, né? Quando a gente fala assim, É é individual. individualizado. Tipo assim, a gente fica até sendo chata, né? Parecendo assim, é porque você não quer ensinar, ou porque É, você não sabe, e aí você tá falando que é individualizado. Só que sim, aí sim, mas é. quando vocês vão aprender, e aí eu vou falando, tá vendo, gente, por que que é individualizado? Porque, assim, ainda mais uma população tão heterogênea como no Sim, sim. autismo. Gente, o autismo, misericórdia, é muito heterogêneo. É um espectro muito amplo. Então, assim, a gente precisa dessa. Por isso que eu tenho horror a curso de adaptação curricular. Porque, assim, é tão individualizado que o que eu estiver fazendo para o Diogo não vai servir para outra criança. Pode até que ser que sirva algumas coisas, mas muitas não, assim, até porque também o ritmo de aprendizagem é diferente, né? Então Sim. você pode andar mais rápido com o aluno, fazer menos repetições com o aluno, com outro vai precisar de mais. Então, assim, aí o negócio já desanda. Se você não tiver as coisas bem individualizadas, fica muito difícil. E o Então, trabalho do assim, professor também, né? O trabalho do professor dentro da sala sim, de aula, se ele não tiver esse olhar, ele vai sempre subestimar a capacidade do aluno, ou então vai entregar conteúdos acima do que ele consegue fazer. sim, Esse aluno vai se frustrar, não vai aprender, vai passar por um próximo ano, tipo assim, não é mais uma responsabilidade minha, professor do sim, próximo ano que se responsabilize, e nós estamos falando de uma vida que está cada vez mais, né? Quando a gente fala de educação especial, o tempo é valiosíssimo. Porque se a gente sim, perde esse tempo, né, de estímulo, tem coisas que a gente tem que demorar muito tempo para recuperar. São anos de treinamento, são anos de ensino sim. para fazer recuperação de habilidades que talvez a criança nem consiga aprimorar de uma forma que ela, né, como ela poderia se fosse Comparado aos pares, por exemplo, também de mesma idade. Às exatamente. vezes ela nunca vai chegar naquele ponto Sim. de pares de mesma idade. E por É, negligência, muitas vezes, da própria sim, escola em fazer vista grossa para as necessidades da criança, né? Para adaptação. Até mesmo, Michele, já vi casos, porque assim, aqui também na minha cidade, eu trabalho muito com orientação em escolas, né? uhum, Inclusão das crianças nas escolas. Então eu já fui muitas vezes chamadas na escola em que o professor falava que o aluno tinha sinais de autismo, por exemplo. Essa criança, ela ainda não fala, essa criança, ela gosta mais de ficar sozinha, então ela não se aproxima das outras crianças. Essa criança, ela demonstra gostar muito mais de uma música, então ela fica ali sempre querendo aquela mesma música, comportamentos repetitivos, e a diretora da escola virar e falar, não, não, e não é isso não, não é isso não. E você percebia claramente que a diretora da escola estava querendo omitir algo, né? Então, uhum, parece que a escola falar da dificuldade da criança é como se ela, principalmente as particulares, como se elas assumissem que elas não estão fazendo nada, e na verdade não é isso. Quando você uhum. fala da dificuldade que a criança tem, quando você apresenta algum atraso, você está informando para a família, né, que a criança precisa de uma ajuda e talvez essa ajuda também vai vir de fora, né, mas é preciso falar. Por quê? Porque o tempo que a gente perde de investigação, porque a gente costuma receber crianças lá no primeiro ano que não sabem nem Uhum, as formas geométricas, digamos uhum, assim. Por quê? sim, Porque é lá no primeiro ano que fica muito mais visível as dificuldades. No uhum, fica ensino infantil, evidente. eles ainda vão levando isso na maciota, Uhum, vai digamos empurrando com a assim. barriga. Agora, Aham. quando chega no primeiro ano, já não dá mais para esconder os déficits. Por quê? Porque são muito significativos. É onde a criança teria que começar a ler, a criança teria que interpretar, a criança teria que escrever, e a criança não está nem identificando as letras. Então, isso fica muito mais evidente lá. Então, é até interessante a gente falar para o pessoal que está aqui, quando começar a perceber essas dificuldades na criança desde o ensino infantil, aponte isso, né? Ninguém vai falar que você é o culpado, que você não estimulou. Não, nada disso. A gente tem que pensar na criança, né? No Sim. tempo que essa criança precisa e que ela perde, né? Se a gente não falar desses sinais, assim, precoces de dificuldades, né? Seja de Sim. autismo, seja de algum transtorno, seja de qualquer coisa. A criança Uhum. não está dentro do que é esperado para a idade dela, a gente não tem que esperar um diagnóstico, né? Porque muitos professores também só trabalham com crianças que têm diagnóstico.
Tem Sim, muito ai, a isso gente também, né? Tá a esperando o investigação. diagnóstico, isso. Uhum, Então não tem como adaptar, porque a gente só adapta para criança que tem diagnóstico. Não tem como fazer uhum. um plano de ensino individualizado, porque não é direito dessa criança, porque ela não tem um diagnóstico. Como se o diagnóstico ele fosse algo Um que atestado, né, de tipo, resolução de todos os isso, problemas, ou tipo, até bater o mesmo de uma martelo. incapacidade da criança. Tipo, agora eu sei que ela Uhum, não é capaz, então agora eu preciso adaptar tudo. sim, E na verdade não é uhum, isso, né? O diagnóstico sim, é um ponto de partida, apenas. sim, Ele não define quem sim, a criança é, o que ela consegue fazer, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. Isso são as intervenções e o tempo que a gente passa, né, estimulando essa criança. Acho que é isso que sim. faz toda a diferença, né? Sim, não, a gente sabe que tem professores que têm medo porque ficam receosos da família achar ruim. Agora, se você não faz isso, se você não observa e não dá esse feedback, você está sendo o termo legal, não sei se seria negligência ou enfim, não sei, o Diogo vai saber falar melhor que eu. Mas você não está cumprindo seu papel. É, E assim, porque assim, eu acredito que um bom professor não é aquele que fala tudo que o pai quer ouvir. Então, acho que a gente também não tá querendo aqui professores que falem tudo que o pai quer ouvir. Omisso, exatamente, uhum. Irla, isso aí. A gente não tá querendo esse tipo de professor aqui. A gente quer professores que façam o trabalho deles e que ele, de fato, se coloquem com a realidade dos fatos. E isso independente de diagnóstico. Se a criança tem esses atrasos, vamos trabalhar os atrasos. É aquilo que eu sempre falo. Não me Uhum. interessa o nome que você está dando para esses atrasos. Vamos trabalhar os atrasos. Então, assim, o diagnóstico, ele nos dá um norte, ele nos mostra ali caminhos, mas não é o mais importante. O mais importante ele tem esses atrasos, vamos trabalhar. E Uhum. principalmente quando a gente pensa em crianças com grandes atrasos na linguagem, primeiro tem que ser o foco trabalhar a linguagem dela. Depois querer entrar nos conteúdos acadêmicos, que são Sim. extremamente complexos. Então, assim, hoje, às vezes, eu assim, chego até a pensar que uma criança que é diagnosticada novinha, com 2, 3 anos, grande parte do dia dela deveria realmente ser gasto com programas ABA e menos ênfase na escola, para que ela adquira mais repertório, possa se desenvolver mais, para ela estar mais pronta para um primeiro ano mais desenvolvida do ponto de Sim. vista da linguagem. Então hoje eu já penso assim, sabe? Ah, não, então coloca a criança para ir para a escola, tipo, sei lá, 3 vezes na semana, sabe? Sem dar essa ênfase toda na escola, porque às vezes a escola acaba sendo assim, só matando tempo. Porque É. se não tiver um acompanhamento direcionado de trabalhar aquela coisa dos mesmos objetivos de ensino na escola, aquele tempo ele vai ficar perdido e às vezes vai ficar até evocando problemas de comportamento que vão gerar consequências depois na relação desse indivíduo com a escola. Sim. Então isso é super complicado. E sabe, Michele, antes, há 2 anos atrás, se você falasse de intervenção em aba para mim, eu te falaria, não, eu não quero ouvir. Porque nossa vida, eu era super contra, super contra. Eu falava, não, não acredito nisso. Mas por quê? Eu recebi uma criança uma vez com diagnóstico de TDAH. E essa criança veio para mim de uma clínica onde ela fazia intervenção em aba durante um ano. Ela passou por sessões de intervenção em aba. E aí ela chegou para mim, ela chegou assim, totalmente. Eu vou usar o termo que eu usava antes mesmo. Ela chegou Uhum. totalmente robotizada. Então, por exemplo, eu Uhum. conversava com a criança e falava assim: qual o seu nome? Ela falava: por quê? Qual é o meu nome? O que você quer que eu fale? Eu falava: o que você gosta? Por quê? O que você gosta? Eu gosto do Entendi. quê? Então, isso pra mim, quando a mãe me trouxe, ela fazia intervenção em aba, já comecei a ligar uma coisa na Uhum. outra. Você Ah, ficou não. com Esse esse pé menino tá. atrás. Exatamente, esse menino Ela tá não entendia nada que você robotizado. falava. Exatamente. E aí eu comecei a falar, não, não acredito nisso não, não acredito nesse negócio que robotista. E atrapalhou totalmente a minha criança, demorou um tempão para eu desconstruir, conseguir acessar essa criança e tudo mais.
E aí eu tenho uma amiga que ela ficava no meu pé. Aline, você tem que aprender. Aline vai mudar a sua vida. Aline, depois que você entender o que é. Porque ela trabalha Ela é aplicadora ABA. E durante Uhum, muitos anos. E ela sempre uhum. falava isso pra mim. Desde quando eu comecei a fazer os atendimentos que eu faço. Então, eu falava, não, eu não quero saber, eu não quero saber. Um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou estudar isso daí, eu vou saber o que que é Nem isso. que seja Foi para quando... criticar, né? Exatamente, foi essa a minha intenção, na Criticar verdade. com Foi fundamento agora. para saber, para falar assim, realmente eu estava certa. E aí, quando eu fui conhecer, eu me deparei com um vídeo seu do seu curso do VibMap. E dentro desse vídeo, você começava a explicar algumas coisas, você mostrou muitos materiais naquele vídeo. E aí eu comecei a olhar e falei, ué, mas VibMap, intervenção em aba, materiais assim, coisa lúdica, brincar no chão e tal. Eu falei, ué, que coisa estranha, não tá aparecendo tudo aquilo que eu pensei que era, né? Porque pra mim era aquela questão, pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Na Aquele mesinha, bate rígido, quarto isso. branco. Exatamente. E aí eu comecei a pesquisar e falei, não, eu acho que eu preciso me aprofundar mais nisso, eu acho que eu preciso estudar mais. E começaram a aparecer mais crianças com autismo, então eu fui sentindo essa necessidade. Mas aí fui e fiz um curso de aplicadora ABA. E me abriu os horizontes. Eu falei, uau, isso é fantástico demais. E o que mais me chamou a atenção foi a questão de ensinar a criança por hierarquias de dicas, sabe? Uhum. Você preparar a criança para aquilo e você entender o que a criança precisa. E esse universo da avaliação ampla desse jeito, eu nunca tinha visto. Então, assim, isso me chamou muita atenção. E eu comecei a falar, peraí, o que que eu faço que já estava... E eu comecei a ver que muitas coisas que eu fazia já estava dentro da análise do Sim, comportamento e eu não sabia, né? Por sim. exemplo, motivar a criança para fazer a atividade que eu queria. Isso é análise do comportamento. Reforço, né? Trabalhar com reforço positivo para a criança. Outra coisa que eu usava era a questão, às vezes, da criança não conseguir fazer e eu oferecer ajuda para ela, um suporte no início. Né? Eu falar para ela, ó, faz igual aqui, ó, imitar. Tudo isso eu fazia, mas eu não tinha fundamentação. E eu achava que era intuição. E na verdade era uma intuição, porque eu não sabia explicar aquilo. Sim. E aí eu comecei a olhar e falei, meu Deus, eu já trabalho com isso, com algumas coisas. Eu vou ampliar o universo do meu trabalho. E vou te falar uma coisa, Michele, depois que eu fiz essa formação e eu comecei a colocar, né, tudo aquilo que eu aprendi dentro da minha sessão, porque as pessoas acham que é só clínico, e na verdade não é, porque eu faço trabalho domiciliar também. Eu trabalho com home care pedagógico, é uma modalidade de trabalho que eu criei do ensino domiciliar totalmente estruturado, tem toda uma base, tem até alunas minhas aqui na live. E aí eu comecei a pensar nesse, né, e pensar em levar isso para dentro do meu trabalho. Porque não é só na clínica, é na residência da criança onde eu ia, é na escola. E eu falava, Sim. gente, as pessoas precisam conhecer isso. E aí eu comecei a conversar com a mãe de um paciente meu sobre isso. E quanto mais eu estudava sobre o autismo, mais essa criança, para mim, parecia que ela tinha autismo. Mais evidente ficaram para mim os traços autísticos que ela tinha, que Uhum. antes eu não percebia. Né? Antes eu não tinha percebido. Por quê? Porque eu não estudei. Então eu até abro um parênteses aqui para falar para o pessoal. Não espera você precisar para ir em busca da capacitação. Se capacita para quando você se vê, né, dentro Na de uma situação, né? oportunidade ou na situação, você já sabe como agir. Você não Uhum. precisa passar pelo que eu passei, né? Então, eu me vi ali também, muitas vezes, né, como eu não tinha todo esse repertório, não tinha todo esse conhecimento, muitas coisas passaram, né? E passam mesmo. Quando você não sabe do que você tá, né? Você não consegue observar, você não sabe os traços autísticos, ou você não sabe o que é um plano de ensino individualizado, muita coisa passa, né? E naquele momento não era uma negligência minha, porque eu não sabia. Mas a partir do momento que eu sei e não faço, aí sim, eu acredito que passa a ser uma negligência. E eu comecei a apontar para a mãe algumas coisas e trazer fundamentação teórica para ela. Olha aqui os marcos do desenvolvimento. Opa, ele não fala 50 palavras. Então eu comecei a trazer. E aí ela começou a perceber também. E eu fiz um relatório
todo o explicativo para ela. Eu falei, olha, vai na neuro, leva o meu relatório, porque eu tenho certeza que quando a neuro lê, ela vai dar o diagnóstico para ele, porque é muito evidente as características, né? Uhum. E eu expliquei tudo, eu fiz um relatório descritivo e essa mãe foi. E olha que engraçado, a neuro estava fazendo o mesmo curso que eu estava fazendo. E quando ela Uhum. bateu o olho e eu falei que eu estava usando princípios da análise do comportamento com essa criança, ela falou: é isso que seu filho precisa. Ela diagnosticou e fez, né, ali o pedido para que ela fizesse intervenção em aba. E Uhum. aí, como eu já estava estudando sobre isso, já estava até fazendo com ele algumas coisas, a mãe começou a ver os resultados. A mãe falou: opa, peraí, parece que ele está falando mais, parece que ele está começando a pedir ajuda, coisa que ele não pedia. Então, eu comecei ali por mim mesma elaborar alguns planos para trabalhar com ele, de algumas metas. Na verdade, eram metas, não eram programas de ensino ainda, porque eu não tinha uma supervisora. E aí Uhum. eu falei para ela, falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bem bolado aqui nós duas. Enquanto não sai a intervenção em aba, você, em vez de você me pagar para eu vir fazer a aplicação com ele, você paga a supervisão para mim. Porque para mim é mais válido. Eu prefiro que você pague a supervisão e eu aprenda mais para eu aplicar bem com ele. E ela começou a fazer isso. Então eu não ganhava para ir na casa dela, eu ganhava a supervisão, porque eu preferia a supervisão. E aí, quando eu comecei a fazer a supervisão, aí veio a necessidade de fazer uma avaliação. E existem as avaliações certas para se fazer, para montar um protocolo de ensino, um programa de ensino e tudo mais, um plano de ensino individualizado. E aí foi onde a minha supervisora, né, que até hoje eu tô com ela me falou do VibMap. E aí eu lembrei, Michelle, olha como são as coisas, né? Nada acontece por acaso na nossa vida, nada. Do Um vídeo que você vídeo que tinha eu assistido. assisti, exatamente, um vídeo que eu assisti há mais de um ano atrás, né, fez sentido para mim naquele momento. E foi onde eu falei, não, eu já sei onde eu vou procurar o curso. E aí eu lembro que você estava com as vagas abertas para o curso naquela semana. Eu falei, eu não posso perder, eu Uhum. preciso. E aí eu já ia começar a avaliar essa criança na próxima semana. E aí eu comprei o curso numa semana, na outra já comecei a avaliar. Então eu comecei a assistir as aulas meio que por necessidade. Eu vou na aula que eu Sim. necessito, sabe? Porque eu Uhum. já tinha lido a Uhum. tese, eu já tinha Uhum. entendido um pouco mais o protocolo, já tinha visto ali Sim. sobre os operantes verbais, já entendia, né? Porque isso é importante também. A gente Sim. não tô falando para ninguém pegar ali e começar a aplicar sem Sim, entender. sim, A gente sim. precisa Aham. ler, entender o Até que porque são você os já operantes estava trabalhando verbais. nisso. Sim. Uhum. E aí eu comecei a avaliar, né? Supervisão e tudo mais. E uma coisa assim que me chamou muita atenção, a primeira delas foi o material. Eu falei assim, poxa, já vai vir com material, então eu já vou ter meio caminho andado, eu só vou aplicar, né? Então o VibMap também me chamou a atenção por conta da quantidade de áreas que ele avalia, Aham. né? E como ele divide os níveis. E a gente consegue ver que cada passo que a criança dá é um pré-requisito que ela tem para uma habilidade posterior. Então isso me chamou muita atenção, eu fiquei muito encantada com isso, né? Porque eu também, eu acredito muito numa sequência para as coisas. Eu não acredito no ensino jogado, cada hora eu vou ensinar o Sim. que eu quero. Tanto que eu falo para as minhas meninas, tem que ter meta, tem que ter meta. Você precisa saber de onde você está e para onde você quer ir. Porque senão não funciona. Você não consegue mensurar se o teu aluno está aprendendo ou não. Não dá certo. E aí foi onde eu percebi ali dentro do curso que o VibMap me traria isso. E também a segurança. E aí eu comecei a avaliar essa criança. Ele tinha 9 anos na época. Avaliei, ele não passou do nível 2 do VibMap. Então, o VibMap, ele avalia criança até 6 anos, mas só que eu avaliei uma criança de 9 que não passou. Então, Até ele não 4. tinha... Isso, até 4, né? Isso, Esperado até 4 anos, mas até você vê, você tinha uma criança de 9 de anos que que não não tinha pontuava. repertório. Exatamente. Então, a habilidade de criança de 1 ano, ele não tinha. Quando eu apresentei esse gráfico, né, os gráficos para a mãe, para a família, com as habilidades, eles caíram para trás. Tipo assim, como assim? Como assim ele não faz isso? Mas ele faz. Não, ele não faz espontaneamente. Então, assim, coisas básicas, que é pedir pelas coisas. Às vezes eu chegava assim, ele gosta muito de celular, gosta muito de música, é o principal reforçador dele. Às vezes eu chegava assim, colocava o celular na frente dele ou uma revista para ele escolher o que ele queria.
Ele olhava para o celular e chorava, mas não pedia, não falava o nome. Então eu comecei a avaliar e pedir para a mãe ficar perto, para a mãe ver o que eu estava falando. Então ela começou a ver e falar: meu Deus, ele não faz isso. Às vezes eu ia falar, ele falava: vamos desenhar. Eu falava: vamos desenhar na lousinha. Aí eu pegava a lousinha e escondia o giz. E ficava ali esperando uma ação dele. Ele nem. Você ficava 15 minutos ali, ele chorava, mas ele não falava: desenha, tá faltando giz. Ou procurava o que estava faltando. Né? Então ele não fazia isso. Então a gente começou a perceber o quanto ele estava atrasado. E aí a gente montou os programas de ensino em cima das habilidades que ele precisava. E agora eu estou reavaliando. Inclusive ontem até estava imprimindo os materiais para fazer a reavaliação hoje do nível 2 e do nível 3, né? De algumas habilidades que ele não pontuou. E hoje eu já vejo que muitas habilidades, né, que ele não tinha pontuado, ele já pontuou. E coisas que eu não treinei ainda. Ou seja, algumas habilidades você treina que são repertório para que outras apareçam sem ser treinadas. Sim. Que às vezes a gente pensa assim: meu Deus, eu vou ter que ensinar que treinar tudo. 1000 exemplares. Sei lá, imagina quantos mil exemplares. Como que é o nosso vocabulário? Quantos mil exemplares de nomeações eu vou ter que ensinar? Sim. Só que não, você dá a base para que novas habilidades elas sejam evocadas sem a necessidade de treino direto. De um treino específico. E isso encantou. Hoje a mãe participou da sessão e ela ficou encantada. Eu mostrando para ela o antigo e o novo. E ele pedindo, e ele falando, e eu escondendo ali o celular, e ele falando: eu quero ouvir música no celular. Aí eu quero desenhar. Escondi o giz. Eu quero desenhar na lousa. Então, coisa que ele não fazia antes, né? Sim. Então, assim, Tia Aline, eu guardei o livro. Gente, uma coisa assim que pode ser tão insignificante, né, para algumas pessoas, mas pra gente que via essa criança só fazendo chorando, uso funcional total da linguagem. Exatamente. Se comunicando. E tudo isso, Michele, através dessa avaliação. Que é muito importante, sabe? E uma das coisas, assim, que me chamaram muita atenção, e eu até vi que você atualizou no curso, foi a questão do desenvolvimento infantil, né? Eu vi que teve uma atualização nas aulas, e eu tô voltando para assistir essas aulas maravilhosas. Você trouxe questões ali que a gente não aprende na pós, que a gente não aprende na graduação. Tá tudo ali dentro do VibMap. Então, você se preocupou, assim, você teve um cuidado de trazer uma formação com uma base muito sólida, sabe? Sim. Você não se preocupou somente em trazer um instrumento. Você se preocupou em explicar desde o começo. Porque pode ser que tenham pessoas que vão chegar assim como eu cheguei, já tendo um conhecimento prévio. Mas tem pessoas que vão chegar ali sem saber nada de análise do comportamento. Então você traz ali, né, não só o protocolo, ensinar, aplicar, você traz toda a base. Os marcos do desenvolvimento, a importância do desenvolvimento motor, tudo. Você traz a importância da discriminação visual, você explica tudo isso antes, e aí você vai introduzindo isso dentro da avaliação, né? Então você prepara a pessoa. E uma coisa que eu falo aqui para as pessoas que estão aqui: não façam como eu fiz. Não espera aparecer a criança para você ir atrás da formação. Se capacita antes. Esteja preparado para tudo que aparecer. Porque o mercado, querendo ou não, é assim, Michele. Se a gente for esperar aparecer para se preparar, é o que eu falo para as minhas meninas. Você vai ficar para trás, porque enquanto você está esperando, tem alguém se capacitando aqui. E quando chegar a oportunidade, o pai falar: você atende, você faz intervenção em aba, você faz avaliação do VibMap. Então eu não faço, mas eu vou fazer um curso. O pai consegue um outro profissional que fez o curso já antes de você. Pronto, né? Que já está pronto. Então, vale muito a pena investir em conhecimento, investir em coisas que vão abrir os nossos horizontes. O meu, como profissional, assim, mudou minha vida de verdade mesmo. A análise do comportamento, ela trouxe, assim, mudanças significativas dentro do meu trabalho, resultados, né? Às vezes as pessoas pensam que a análise do comportamento, que intervenção em aba é só para criança com autismo. Eu também tinha esse pensamento. E eu uso ali, né, abordagens comportamentais com os meus pacientes na clínica, com os meus alunos na clínica, né? A questão da criança esperar: agora é minha vez, daqui a pouco é a sua vez. Isso é análise do comportamento.
Porque é né? comportamento humano, o tempo inteiro todo mundo tá se Exatamente. comportando. Então, tipo, é isso, assim, é você entender a aplicabilidade desses princípios, desses procedimentos para a vida. A gente até tem um tópico na pós-graduação que se chama Tópicos Atuais em Análise do Comportamento. E aí lá tem uma aula, análise de comportamento voltada para o emagrecimento. Na verdade, ainda não tem, ela está sendo elaborada, mas é voltada para síndrome de Down, voltada para TDAH. Então, assim, para que a gente possa, voltada para gestão de empresas, para que a gente possa ter essa visão de que essa ciência, ela pode ser aplicada em diferentes contextos, com diferentes aplicabilidades, e tudo depende de qual enfoque que você vai dar para ela, Sim. de qual área que você vai focar para estudar e aplicar aqueles princípios, aqueles procedimentos naquilo. Então, quando a gente começa a ter toda essa visão macro, e assim, hoje você não consegue mais ser a profissional que você era antes, né? Uh-uh. Assim, depois que você vê, não dá mais para desver, né? Não dá. E aí você começa a enxergar um monte de problema. Eu acho que principalmente na educação, né? Fica assim gritante que agora que, Sim. tipo, a clínica já é assim, uma coisa que você domina e é algo que assim você já conseguiu desenvolver. Tá possível para você desenvolver o seu trabalho. Agora, a escola, É um sistema, né? a gente patina justamente porque é um sistema, é algo que está para além do nosso poder. E aí é aí que fica muito, muito complicado o nosso trabalho, porque parece que parece não, a gente fica lutando contra o sistema o tempo Sim. inteiro. E aí, quando a gente vê, assim, tudo que a análise do comportamento pode nos propiciar, na pós eu até coloquei um módulo, que é análise do comportamento e educação. Justamente para ensinar para as pessoas instrução direta, ensino com precisão, sistema personalizado de ensino, todas essas tecnologias que a gente chama, né, tecnologias de ensino que tem dentro dessa ciência. E eu fico assim, gente, meu Deus, por que o nosso sistema de ensino não é assim? E assim, essa visão, ela não é só do Brasil. Você pode ter certeza que nos Estados Unidos também tem os seus déficits, por Uhum. mais que, claro, seja muito melhor que no Brasil em muitos aspectos, mas também tem esses déficits, também faltam profissionais. Claro que lá é um pouco mais comum você ter um analista do comportamento, um terapeuta ABA sendo contratado da escola, tendo empresas que fazem contratos com as escolas. Então, assim, lá é mais comum isso. Existe aqui, né? É inimaginável, né? Ter uma empresa, uma Sim. escola que contratou uma análise do comportamento ou tem um contrato de prestação de serviço. Não é algo comum aqui. Mas nos Estados Unidos já tem mais. Mas assim, a gente fica o tanto que a gente assim fica indignado, igual justamente você falou, porque você adquiriu esse conhecimento e outra, você vê os resultados. Muito, E aí, muito como você vê os claro. resultados, você fala assim: meu Deus, não dá mais para fazer como era Eu antes, não pensava dá. assim, como que eu vivi tanto tempo sem saber o que é isso? E aí a minha amiga, aquela amiga do início que eu comentei, que eu relatei, ela Aham, falava, eu te falava, vai estudar sobre análise do comportamento, Aline, você tem que saber. eu te Agora você viu como é que é avisei. bom, eu te avisei. E assim, eu penso assim também, sabe? Eu acho que a nossa base ali da pedagogia, ela é muito fraca. Ela é muito fraca, Sim, porque se a gente fosse pegar somente ao que a gente aprende lá, é nossa, muito meu pouco. Nós Deus. não estamos prontos para atuar, né? E se a gente não pensar numa capacitação por nós mesmos, né, com a nossa iniciativa, o profissional pensar na sua própria capacitação, ficar esperando a escola investir em você, isso não vai acontecer. Porque talvez eles vão olhar e falar, VibMap, para que isso dentro da escola? A gente não precisa disso, né? Sim, E na verdade, o VibMap não é uma avaliação para criança com autismo, não. É uma avaliação para você fazer um rastreio das habilidades que a criança tem em déficit, né? Dentro do que é exatamente. considerado esperado para crianças até 4 anos. Então, quando você faz esse rastreio, você sabe exatamente onde você tem que trabalhar. Então, como que eu vou ensinar letras para uma criança que ela nem compartilha da atenção comigo? Né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou querer que a criança fica olhando para mim, né? Se ela não responde pelo nome?
Se ela não olha quando ela é chamada pelo nome. Como que eu vou querer que O ela olhe pior, para outra né? coisa que ela Que nem é sabe o que que é? que ela chega no primeiro ano, no segundo ano, copiando do quadro. Exatamente. Então, tipo Então, assim, assim, não vai existem dar. habilidades preditoras. E isso a gente consegue rastrear muito bem. O VibMap, ele é um dos protocolos que nos ajuda a isso. A gente tem outros, né, outros tipos de protocolos que nos ajudam, mas eu vejo o VibMap como uma base. E ele é um dos protocolos mais completos, pelo menos Sim, para mim, sim, porque eu nunca vi nenhum outro protocolo que avalie tantas áreas de uma forma assim, tão, como que eu posso dizer, tão objetiva. Porque ele tem uhum. lá critério de observação, critério de testagem, observação e testagem, materiais necessários. Como você vai avaliar? Assim pode, assim não pode. Não pode ter dica. Pode ter dica, mas essa dica. Então, isso que é legal, né? Porque ele traz pra gente uma forma de avaliação onde você se sente seguro. Só que aí tem um outro detalhe. A tese somente, ela não traz essa explicação. Então, quando eu li a tese, Nem o VivMap, né? Somente ele não. A gente não consegue dar avaliação até intervenção, a parte não, de desenvolvimento infantil e tudo. não. E E aí aí a o que que tese eu somente menos ainda. Menos, porque ela tem sim os critérios de aplicação, mas eu sou muito visual, sabe, Michele? Eu preciso Uhum, eu ver. também. Tudo eu tô. E- É, eu também, eu preciso ver. Então, quando eu vi lá no seu curso que tinham aulas, eu não sabia. Eu comprei o curso por conta do material, para aprender a aplicar Aham. o protocolo, mas quando eu comecei a navegar lá dentro do curso e a olhar todos os módulos, né, porque são muitas aulas, né? Tem algumas aulas ainda que eu nem consegui assistir, São quase 100 né? horas de conteúdo que tem nesse momento. E aí toda Então, semana tem mais tem coisa, mais porque coisa toda semana entrando. não. Tem aulas novas, igual tem um módulo de desenvolvimento da linguagem, a parte de intervenção da linguagem, que ainda vai sair, mas a cada 15 dias tem a prática supervisionada, né? Então, tá sempre entrando conteúdo. Então, a cada 15 dias, por exemplo, tem a prática que a gente está trabalhando, discutindo casos, trabalhando assuntos e por aí vai. E aí é igual Então, você falou. Aí às vezes eu falo, tipo, às vezes a gente tá numa prática supervisionada ou nas dúvidas quando eu tô respondendo, eu falo, ó, assiste a aula tal. E aí às vezes a pessoa nem sabia que aquela aula existia, justamente porque no final do ano, de 2020 para 2021, eu acrescentei aulas novas. E eu aí, vi lá. justamente, as pessoas, ué, mas eu passei e Não não vi. tinha Aí essa eu mudei aula toda a antes. ordem dos módulos. Aham. A plataforma ficou muito mais organizado agora também, sabe? Eu achei que ficou Aham. bem mais organizado assim. Sim. Gostei muito da É. plataforma nova. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão dos vídeos, porque, como eu te falei, sou muito visual. Então, você falar assim, ó, como você lê lá, né? Você lê todo o Sim. protocolo, você lê todos os critérios de avaliação e Sim, a vai gente vai avaliando os explicando. marcos, né? Cada um dos marcos. Aham. E aí eu falava, nossa, legal, mas será que eu vou conseguir avaliar? Quando eu olhava uma aula depois, tava lá as meninas fazendo a aplicação, Aplicando. mostrando Aham. como é que era. Eu falava, agora eu consigo. Então, isso eu Sim. achei muito fundamental, que é essa questão de você mostrar como faz. Porque muitos profissionais ensinam muitas coisas, mas poucos profissionais ensinam como você faz isso. Sim. Como você pega a teoria e coloca essa teoria na prática. É essa a nossa dificuldade. Então a gente tem que pensar que a nossa dificuldade é a dificuldade de outras pessoas também. Então, se eu não sei aplicar, como é que eu vou, né, pôr num curso algo que não é aplicável? Ou que é aplicável, mas que Sim. não tem nenhum tipo de demonstração? Porque, como a gente falou no começo, né, as pessoas, elas aprendem de formas diferentes. Então, tem muitas pessoas que aprendem mais só ouvindo. Eu preciso ali, eu escuto você e vou anotando, né? Faço as impressões dos materiais e vou sempre fazendo as anotações nos próprios materiais. Porque é a minha forma de aprender. Eu tenho que anotar para lembrar. Eu Tem gente que se também. anotar se perde. Se eu não escrever, eu não gravo. É, Tipo, eu parece que não vai para minha preciso. memória. Eu Uhum. também. Parece que não fica gravado. Eu tenho Eu que sou escrever, nem que muito seja uma visual. palavra. Sim, sim, ou pelo menos grifar. Grifar. Tipo, eu sou a louca do marca-texto, assim, até no Eu tablet também. mesmo. Eu muitas vezes leio muito nesse tablet aqui. E aí eu vou anotando e marcando e fazendo anotações. Então, assim, mas eu preciso dessa coisa da escrita. Para mim, ela é importante.
Eu também. Então, assim, é isso. E a gente vai buscando, né, aprimorar o curso com base nos feedbacks que a gente vai recebendo aí desde 2017, aí, fazendo treinamentos, né, fazendo principalmente o VibMap, que acabou se tornando o principal curso hoje do IEAC, É junto com uma a pós. graduação isso aqui, viu, Michele? Porque o conteúdo que tem aqui dentro eu não chamaria nem de um curso, né? Porque é muita coisa mesmo. Eu não sabia da sua pós, eu acho que a sua pós ela é recente, né? Não, ela é desde 2018. Não sabia da sua pós. Eu tô fazendo uma É, outra pós, mas já tô de olho na sua pós também assim que eu terminar a outra, porque a sua também é bem a completa. pós-aba é desde 2018. A gente começou no início de 2018 e agora ela está passando por uma reformulação também. Então a gente está para a versão 2.0, que vai ser lançada agora em maio. E já avisando para a galera que após, a partir do dia 1º de maio, ela vai sofrer reajuste. Então, quem fizer inscrição até 30, esse mês é 30, né? Até 30 de abril, garante valor antigo, mas garantindo acesso à versão nova, né? A versão Olha 2.0. isso. Então, a gente tá aí colocando outros profissionais, colocando outros professores, colocando outras aulas, trazendo professores americanos para trazerem a realidade deles. A gente tem uma aula nesse tópicos especiais. Isso é sobre a pós, Marlene, que eu pedi para fazer uma aula sobre como é o processo de cobrança mediante os planos de saúde no sistema americano. Então, o Nossa. que eles têm que fazer para poder receberem dentro do sistema americano dos planos de saúde nos Estados Unidos? Então, nos Estados Unidos chama de billing, isso, eles chamam de bill the hours, né? Cobrar suas horas. Então, você precisa fazer alguns relatórios, você precisa mandar alguns dados, você tem que ter algumas projeções, você tem que ter algumas coisas ali. Então, eu pedi para fazer uma aula disso, para explicar como que eles fazem. Porque eu acredito que, principalmente os profissionais que estão recebendo pelo plano de saúde, que geralmente são mais a galera da saúde, e eu tenho muitos alunos que recebem pelo plano, é importante eles aprenderem isso, até porque com o tempo o plano vai ficar mais rígido nesse Uhum. processo para evitar fraude, né? Até aí o Sim, plano não sim. está errado, né? Não tá, Porque não. para ver se esse serviço está de fato sendo prestado. Então eu pedi uma aula sobre isso. Para a gente poder explicar para as pessoas como que é isso. Até na semana que no sábado agora vai sair um vídeo, que é a Conexão Brasil-Estados Unidos, episódio 2, com um colega, o Raymond, que ele vai contar um pouquinho como que é esse processo, mas ele vai fazer isso de forma detalhada em uma das aulas que ele vai gravar para pós, nesse módulo de tópicos atuais, porque eu crio as aulas, e aí depois eu corro atrás para tipo assim, não, mas eu preciso de alguém para dar essa aula. Ou eu mesma encaro e Uhum. dou, e fico ali horas e horas para aplicar, para pesquisar. Ou eu encontro alguém e falo assim, oh, eu queria uma aula assim, pensei de fazer assim, o que que você acha? E aí, eu acho super legal e as pessoas acabam gostando. Fantástico. Então, a gente vai fazendo toda essa adequação, buscando trazer para as pessoas todo esse conhecimento para que elas possam ter acesso, né? O site é iac.net.br, galera. E na bio tem lá também os links. Então, assim, a gente sempre tenta trazer essas coisas porque são conteúdos que são difíceis da gente adquirir em outros lugares, porque muitas vezes a informação ela tá totalmente desorganizada Uhum. e aí muitas pessoas têm a questão da barreira do idioma também. Então, a gente trazendo essas informações todas ali organizadas e o profissional mostrando, mas como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Então, é algo assim que faz toda a diferença para as pessoas poderem, esse do plano de saúde, para as pessoas poderem mandar Com relatórios mais certeza. completos para os planos de saúde, evitarem problemas de terem suas horas negadas, evitarem descredenciamentos, porque quanto mais aumentar o número de profissionais, a concorrência ela vai aumentar. Então Sim. você tem que buscar ser o melhor. Essa onda, né, de que assim os profissionais não qualificados, isso vai se perdendo ao longo do tempo, principalmente que nós estamos formando uma galera massa aqui no Uhum, IAC. uhum. E na época,
A gente não tinha um curso de ATs, então no ano passado, ou o ano passado, tô perdida no tempo, acho que foi ano passado. Não, esse ano, janeiro, final de janeiro, a gente lançou finalmente a formação de ATs. Então, essa formação eu tô gravando ela ainda. Nesse momento agora a gente está no módulo 5, que são os procedimentos, eu tô até vendo ali. Eu tô preparando uma aula que é para ensinar o procedimento de ensino por tentativas discretas. Olha Que é, só. assim, uma coisa que a gente não aprende. Eu não aprendi em pós-graduação a fazer ensino por tentativas discretas, a conduzir Sim. esse procedimento. Então, eu estou ensinando passo a passo para a galera, inclusive coisas novas da literatura, que é um ensino por DTT mais tradicional e um ensino por DTT mais flexível. Então, que a literatura já traz pra gente. Eu tenho certeza que você é do time fevereiro. Aí, ó, o pessoal sabe mais que eu. Eu tenho certeza que você é do time que faz ela mais flexível, que não é robotizado, porque Uhum. justamente essa Eu coisa mais fui rígida é o traumatizada que com esse negócio de você. robotizar. Exatamente. E aí você vê que diferença faz o profissional, o conhecimento que ele tem, porque para a forma como ele age e as consequências que ele gera para o paciente dele, para o cliente dele, para o aluno. Sim, e Então, também, né, assim, Michele, as pessoas, elas confundem muito, né? Então, as pessoas, elas pensam assim, né? Ah, a aba tem que... A gente vai fazer intervenção em aba naturalística. Em alguns uhum, momentos vai dar muito certo, mas em outros momentos você vai ter que organizar o ambiente, você vai ter que preparar todo o material, você vai ter que colocar a criança sentada na mesa. Por quê? Porque o seu objetivo vai requerer isso. Vai requerer uma não, atenção, né? Vai requerer um ambiente mais preparado para isso. exatamente. E como que você vai criar uma criança? Ah, inclusive, ó, eu estava lendo um artigo que era justamente sobre isso que você falou, ó. Programas aba abrangentes, integrando e avaliando a implementação de variadas abordagens instrucionais. Então, ou seja, eu posso ensinar alguém para um ensino mais estruturado, utilizando o procedimento de ensino por tentativas discretas. Eu posso ensinar alguém de maneira mais naturalista. Então, assim, mas tudo depende do momento. A gente também não pode ter um ensino 100% Uhum. naturalista. Você não pode ter um ensino 100% só ensino por tentativas discretas. E outra, existem formas de ensino naturalista. Então, por exemplo, aqui dentro desse, eu até peguei aqui para eu lembrar, ó, que tá vendo como eu sou visual, ó, aqui, ó, as minhas anotações aqui, ó. Ah, eu também E sou assim. aí, justamente, você é dessas também, né? E aí, o ensino naturalista, alguns métodos trazidos por esse artigo. A gente pode ter ensino incidental, Uhum. treino de respostas pivotais, paradigma de linguagem natural, treino em ambiente natural. E aí, alguns vão levar em consideração, por exemplo, a teoria de comportamento verbal, que a gente utiliza muito no VibMap, e outros não. Então, assim, só que as pessoas, elas não têm esse conhecimento de base tão sólido que o que eu mais gosto é o do treino em ambiente natural, que é o Uhum. NET, foi justamente trazido pelo Sandberg e pelo Partington, que é justamente levar em consideração as questões do ambiente natural, o interesse da criança, mas trabalhar com os operantes verbais Sim. para a estimulação da função. Então, trabalhar com mando, trabalhar com tato, um ensino natural, mas tendo em perspectiva essas coisas. Então, as pessoas acham assim que a aba não tem ensino naturalista. Não, só que assim, você tem que entender da ciência como um todo. Também não vim com esse negócio de aba naturalista, porque não existe esse É. negócio de aba naturalista. O ensino naturalista é um dos meios, é um dos métodos da análise do comportamento aplicada, da ciência, assim como o DTT. Então, assim, eu busco trazer essa base sólida para os alunos, assim, sempre trazendo essa ideia para eles terem uma base mais sólida e serem profissionais mais seguros na prática deles. Sim, e saber também quando Então, usar cada um, né? Igual você falou, exatamente. assim como você falou, não ficar com um pensamento rígido. Tem que ser assim porque eu aprendi assim. Não. Dependendo da criança e Você tem que dependendo de onde utilizar o você seu estiver, juízo, você vai ter sim, que ter ali juízo o seu olhar clínico. clínico, né? Para falar, não, agora nesse momento eu vou fazer um treino mais naturalístico, porque o momento pede. Ah, não. Para essa Exatamente. determinada atividade, o treino naturalístico não vai trazer a atenção ou então não vai atingir o objetivo que eu quero.
eu preciso de uma coisa mais estruturada. Então, tudo isso depende do olhar do profissional. E é isso que você falou. Se não tiver a base, né, essa construção consolidada, sólida, você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Você se vê em alguns momentos fazendo as coisas por rumo. E isso não é o ideal. Por quê? Porque a gente pode, muitas vezes, né, acabar atrapalhando e comportamentos que a gente queria extinguir, a gente acaba aumentando. Sim, Porque a gente reforçando. faz de forma inadequada. E o Né? contrário também, né? Às vezes, comportamentos que a gente precisa reforçar para que eles ocorram mais, a gente A acaba gente colocando acaba em extinção e exatamente não não reforçando. reforçando. Então, assim, conhecimento, ele é tudo, ele empodera, né? Por isso que você ficou assim, a gente fica louca, né? Tipo, Fica, fica. era o que eu ia, é mais ou menos isso, eu sei como é E que é, assim, porque a são anos. motivação, né? A motivação da criança, ela tá em jogo. Às vezes eu falava assim para minha supervisora. Nossa, hoje o treino não deu muito certo quando eu iniciei. Ah, ele não quis fazer muitas coisas, não. Ela falava, Aline, isso tem mais a ver com você do que com ele. Como assim comigo? Aline, motivação. Ele não estava tão motivado assim. A motivação não estava sendo suficiente para ele poder te dar as respostas que você queria. Como assim? Como que eu faço isso? Presta mais atenção na criança. Faz a análise dos reforçadores. Uhum, Faz ali, avaliação do vai lá, reforçador. avaliação do reforçador. Uhum. Então faz isso. Aí comecei a fazer, comecei a estruturar, comecei a voltar nas suas aulas. Falei, poxa, era mais sobre mim, não é sobre a criança. É muito mais sobre como o profissional conduz. Porque Sim, sim. quando me falam assim, ó, a criança não quer entrar na terapia, a criança está chorando na terapia, a criança não tá rendendo na terapia. Peraí. Se o profissional Sim. conhecesse um pouquinho de análise do comportamento, ele saberia exatamente o que fazer. Porque a gente tem a análise funcional do comportamento. A gente avalia o que aquele comportamento está, né? O que está reforçando aquele comportamento. Qual é a consequência disso? Né? Então a gente consegue perceber tudo isso e a gente age, né, mudando o ambiente para que aquele comportamento diminua. Então muitas vezes, né, a criança ela chega na porta ali da sala e ela chora e aí a mãe vira e fala: "Ah, ele tá chorando, então eu vou levar ele embora". Então o que que a gente faz, né, fazendo a análise funcional? A criança chega na terapia, ela chorou, ela foi embora. Então ela teve ali, né, o estímulo aversivo que seria entrar na terapia retirado. Então, provavelmente, todas as vezes que ela chegar na terapia, ela vai chorar antes de entrar, para que a mãe leve ela embora, né? A mesma coisa na escola. Então, muitas Sim. vezes, né, a gente fala para a criança fazer uma atividade, e a criança começa a fazer e depois ela para na metade. A gente fala: "Não, agora você vai ficar sem fazer o que você gosta. Então agora você não vai lá para a quadra brincar com os amigos". Se a criança não gosta de ir para a quadra, isso vai reforçar o comportamento dela não fazer a lição outras vezes, sempre que tiver horário da aula na quadra. Então, quando a gente aprende realmente a olhar para o comportamento, entendendo que todo comportamento tem uma função, né, e que se ele acontece mais vezes é porque o ambiente está reforçando, a gente começa a agir, né, exatamente onde precisa. E é engraçado, Michele, que quando a gente começa a agir no comportamento, ele aumenta, né? Então ele Sim. aumenta a frequência porque a criança vai testar ao máximo para ver se você mantém aquilo. Quando você mantém e ela te testa e ela vê que ela não vai atingir o que ela tem, o comportamento vai diminuindo até a criança agir da forma que você espera, porque senão ela não vai alcançar o que ela quer, né? Sim. Então, se a gente não entende, se a gente não estuda, né, a gente não sabe disso. E eu passo muito tempo estudando. Então, muitas vezes eu abdico de coisas que são importantes para mim, né? Estar com a minha família, às vezes ir num almoço, né? Agora a gente não consegue mais tanto, mas antes eu Sim. abdicava disso. Por quê? Porque eu queria ser uma profissional de excelência. Eu queria levar um trabalho diferente para os meus pacientes. Eu queria levar resultado. Porque eu não, assim, admito para mim como profissional uma criança chegar para mim e ela não desenvolver nada. Eu não consigo Sim. me ver como uma profissional boa se a criança não desenvolve nada. Se eu não traço objetivos para ela que ela vai conseguir atingir e eu traço objetivos em que eu vou trabalhar pontualmente para aquilo acontecer, sabe? Outra coisa também que a análise do comportamento traz é a orientação dos pais.
né? Trazer essa família para participar desses momentos, não só para participar dos treinos, mas também para entender como manejar os comportamentos da criança, porque não adianta nada. A gente, como AT, ir na casa da criança 4, 5 horas por dia, ou no meu caso, eu vou 8 horas. Eu fico com a criança em casa, ainda fico com a criança na escola. Se os pais não colaborarem para manter, né, os treinos, para manter as manutenções dos treinos que já foram adquiridos, não adianta. A gente volta para trás. Não tem como terceirizar isso, né? Não tem como. Não E a gente tem percebe que os pais, eles ficam realmente encantados, né? E às vezes até parece mágica. Quando a gente está no ambiente, a criança, só da criança olhar pra gente, ela já sabe que a gente está querendo dizer aquilo. E o pai fica, nossa, mas como você faz isso? Eu vou te ensinar. É dessa forma que eu faço. É assim que você tem que fazer. Vem cá, que eu vou provocar isso de novo na criança para que ela faça e você vai fazer o manejo correto. E aí a criança responde da mesma forma para o pai, né? Porque a gente programa essa ação, né? Esse comportamento para ele acontecer de novo, para o pai vir e corrigir. Então é muito importante que a família esteja junto com a gente nesse processo. E isso também que me encanta na intervenção em aba. Porque muitas pessoas, né, muitos profissionais, e eu falo disso com conhecimento de causa, porque eu já fui até muitos profissionais que não abriram as portas para mim para conversar, que não me deixaram ver as sessões, que fechavam as portas para os pais não verem, que entrega as crianças e fala assim, hoje deu tudo certo. Mas hoje deu tudo certo o quê? O que você trabalhou? O que esse pai vai estimular na criança ao decorrer da semana? Então, e parece isso não que me isso entrava na na saúde cabeça. era tão comum, né? Esse jeito de Sim. fazer terapia, assim, era tão comum de, tipo, essa coisa tão fechada, tão velada. Até hoje, às vezes, eu recebo algumas perguntas das minhas alunas, assim... Ai, mas aí eu dou pro pai isso aqui para ele levar? Eu falo, você dá para ele, isso é dele, ele te pagou para isso. Você vai entregar tudo é dele. Então, assim, que eu não sei de onde veio essa... Porque como eu não sou da saúde, né? Eu também sou da educação. Eu fico assim, gente, mas da onde que será que elas aprenderam isso? Não sei, assim, essa coisa do sigilo, né? Mas o sigilo não tem a ver com dar feedback, assim, são coisas diferentes, né? O trabalho na clínica psicológica, como psicólogo, com o trabalho que a gente faz com as crianças com autismo, né? A gente não tá ali fazendo psicoterapia. E aí, assim, eu fico assim, gente, com certeza fez parte da formação, né? Que eles receberam, né? Essa coisa mais fechada, mais segregada. O não acesso a outros profissionais, ao consultório. Às vezes, alguns fazem assim, né, com intenções não tão puras, mas eu acredito que existem pessoas também que fazem porque essa foi a forma como eles foram treinados. Então, eles meio que ficam com medo de estarem ferindo algum princípio ético de suas profissões, de seus códigos de ética, mas não entendem que eles estão fazendo um trabalho diferente, né? Que esse trabalho que a gente ensina dentro da análise do comportamento, da terapia ABA, é um trabalho diferente, que não é uma psicoterapia, você não está fazendo uma sessão de psicoterapia com a criança. Então, assim, é outro trabalho, é outra vertente. E aí é engraçado, e é justamente isso que você falou. A gente vai aprendendo, a gente vai vendo, e aí a gente tem gente que quer passar tudo, né? Outras pessoas que não muito, mas a gente vai encontrando essas coisas, esse conhecimento, e a gente vai indo aí no nosso caminho. E eu fico muito encantada quando eu vejo que outros profissionais, né? Não só profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação, eles também têm essa formação, né? Esses dias eu fui conversar com uma fono, que o meu paciente foi passar por uma avaliação com a fono, e a fono era, como é que fala? Formada em análise do comportamento. Então, quando eu comecei a conversar com ela, o assunto fluiu. E ela começou assim, olha, eu pensei em colocar esse tipo de exercício para ele, e aí eu falava, não, esse exercício ainda não vai dar certo, porque ele ainda não tem essa habilidade. A gente ainda tá trabalhando essa. Ah, então legal, então eu vou colocar essa aqui que vai exigir menos. Então, assim, quando as profissões, elas têm uma base, né? Interdisciplineidade. Nossa Senhora, meu Deus do céu, para mim não anda saindo algumas palavras. Eu estou precisando de fono. Mas isso mesmo, essa questão que a gente até fala... eu já até falei algumas vezes sobre isso. Na verdade, hoje a gente já fala de
ser algo transdisciplinar, né? Não ser multi nem inter, mas ser transdisciplinar, o encontro das áreas realmente juntas, fazendo esse Nossa Senhora, gente, eu tô quase... Entrelaçamento. Isso. Tô quase que usando, fazendo uns trava-línguas aí, porque algumas palavras não andam saindo. Mas é justamente isso. E aí a gente vê o quanto que as profissões ganham e o quanto que é bom, assim, ter esse encontro com os profissionais, né? Sim, Mas você tá e aí parabéns. eu ver ela falando pra mim, né? Ah, eu consegui avaliar ele porque, nossa, na hora que ele chegou, tudo ele falava não, mas aí eu dei a música que ele queria, aí eu consegui avaliar. Então, assim, isso melhora, gente. Vocês não têm noção, vocês só vão ter noção, assim como acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Sim, Esse quando despertar, vê, né? quando vocês verem, quando vocês estudarem mesmo a fundo, entenderem um pouco mais dessa ciência aplicada, como que isso melhora a vida das crianças, das pessoas, não só das crianças, né? Porque é aplicado para qualquer pessoa, para qualquer idade, e isso até na nossa vida. Então, assim, quem não conhece, faça. Quem não conhece, procura conhecer um pouquinho mais, porque eu tenho certeza que vai agregar muito, 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 até porque a nossa formação de base, ela não nos traz todo esse repertório. A gente não entende tanto assim de desenvolvimento, a gente não entende tanto assim de marcos do desenvolvimento, que é esperado em cada idade para essa criança desenvolver, quando acender ali o alerta, né, o sinalzinho de alerta, o que avaliar, como avaliar, que áreas que essa criança já atingiu, o que que precisa, plano de ensino individual, como escrever esse plano, elaborar os programas. Vocês aprendem, né? Tanto no curso do VibMap, tenho certeza que na sua pós também. Meu marido vai me matar, mas eu já quero me tornar aluna. Os maridos sempre matam. A gente Sempre, esconde sempre. algumas coisas, entendeu? E aí a gente Ele vai tá assistindo seguindo. a live aqui. Ai, meu Deus do céu. Às vezes eu falo, não, esse é o último curso, tá? Esse é o último. Depois eu falo, não, mas eu não tem preciso jeito. desse. É, Mas é assim, eu falo isso, mas não tem jeito, a gente fica assim viciado assim, né, por aprender mais, porque o nosso comportamento vai sendo reforçado pelos resultados que a gente os vai resultados, atingindo. exatamente. E aí a gente começa a fazer mais, a fazer mais. Então a gente esse, o resultado que a gente tem, a segurança que a gente tem de ter esse conhecimento, reforça o nosso comportamento de continuar buscando. Sim. Então, assim, a gente realmente tem esse padrão e a gente não consegue quebrar. A gente fica nisso. Eu sei exatamente o que é. Quanto mais a gente sabe, mais eu a gente fico quer desse saber. jeito também. É desse jeito, justamente. Mas assim, nossa, eu fico muito feliz, muito mesmo, de saber que você está fazendo um trabalho assim tão bacana e de saber o quanto que você traz a experiência não só da aplicação de programas ABA, mas também da questão escolar, que a gente precisa tanto, 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 assim, porque são no mínimo 4 horas da criança na escola, né? Então, você tá, assim, de super, super, super parabéns, fico muito feliz. Obrigada. Eu fico muito honrada de fazer parte da sua história, de fazer parte do seu processo de aquisição de conhecimento. Conte comigo aí, conte com o IEAC. Você vai ser sempre bem-vinda e a gente vai buscar sempre assim, trazer o melhor do melhor para agregar na sua história e na história de todas as pessoas que vêm aí formando essa nossa comunidade aí de pessoas que querem aprender mais. Ai, muito obrigada. Nossa, eu agradeço muito estar falando com você aqui e receber esses elogios de você, né? Imagina. Que há anos atrás eu vi e falava assim, nossa, olha só, eu vou aprender com ela, eu quero aprender com ela. E hoje está aqui conversando com você, né? Então, isso mostra também o quanto que é importante, né? A gente pensar numa evolução profissional da gente mesmo. Poderia ter ficado só nesse, um dia eu vou aprender com ela. Mas hoje eu tô aqui conversando com você, aprendendo diretamente com você. E você podia ter ficado só fazendo a sua supervisão e não ter ido investir em você, né? Você podia ter ficado estacionada. Me apoiado na minha supervisora sem buscar esse conhecimento por mim. Exatamente. Mas não, você foi além ali, foi buscando. E você pode ter certeza, isso é diretamente proporcional aos resultados que você está tendo hoje e os resultados que os seus clientes estão tendo hoje. Assim, a gente não tem dúvida, né? Eu falo que o que eu posso fazer é
tornar o conhecimento mais acessível, mais didático, trazer tudo que eu posso, empacotar isso e trazer, assim, boas formações, que é o que a gente busca fazer aqui no IEAC, né? Com Ah, e vocês têm feito responsabilidade, isso com muito, muito bem verdade. mesmo. De verdade mesmo. Do que eu sei de Estamos aí. VibMap, de aplicação, que eu também passo para as meninas lá da minha comunidade, eu falo sempre para Sim, elas, gente, faz aí um curso para intervenção em aba. Agora eu falo para vocês que estão aqui, faz o curso, faz a pós, faz o curso do VibMap, não espera precisar. Se capacita antes para quando a oportunidade exatamente. chegar, você já está pronto, né? Você já está preparado para isso. Para mim foi um prazer, Michele. Exatamente. Prazer é meu. Espero a gente continuar se falando para você continuar contando pra gente aí da sua prática, de como que você tá Com fazendo certeza. tudo. E muito, muito feliz de saber aí de todo o seu sucesso e que eu fiz parte, estou fazendo parte da sua história. Isso Com significa muito para certeza. mim, me dá uma injeção de ânimo aí também. E obrigada, viu? Beijo para Eu que você, agradeço. tá? Um beijo e todo mundo que está aqui também. Um beijão para todos vocês que nos acompanharam até agora. Hein? Beijo, Beijo, Michele. pessoal. Beijo, tchau, Tchau, tchau. Fiquem com tchau. Deus. Bom descanso para todo mundo.